Não temais, porque vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. Porque hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Shalom Aleichem. Aleichem, shalom. Mensagem de Natal por Joel Goldsmith. Essa é nossa mensagem anual de Natal. Muitos estudantes, mesmo depois de estarem em um caminho espiritual, estão buscando algo na natureza de uma verdade ou uma mensagem que irá mudar a natureza de suas vidas ou melhorá-las. Eles realmente pensam que existe alguma verdade, alguma mensagem que possa encontrar em um livro, numa Bíblia, que fará isso e principalmente que seja rápido. Não existe uma mensagem ou um ensinamento que possa ter esse poder. Há uma verdade surpreendente revelada pelos grandes místicos espirituais de todos os tempos, mas que não pode ser recebida por nós. Não pode ser aceita por nós, porque não pode ser entendida através da mente. O homem natural não recebe as coisas de Deus. Portanto, o homem natural, com sua mente pensante e raciocinante, nunca conseguirá captar a verdade, e mesmo se o milagre da verdade fosse dado, ele não beneficiaria ninguém. Existe uma maravilhosa história há mais de 4.000 ou provavelmente 5.000 anos atrás, ilustrando isso. De uma época em que a verdade era conhecida, a verdade, o supremo da verdade, e alguns homens queriam conhecê-la e eles decidiram descobri-la. Sempre se acreditou que o indivíduo levaria entre 6 a 9 anos para ser capaz de compreendê-la, mesmo quando a verdade dada a ele fosse apenas uma frase. Mas sempre foi levado em conta, mesmo há 4, 5.000 anos atrás, que deve haver um tempo de 6 a 9 anos antes que a consciência de um indivíduo possa estar preparada para receber a verdade. Mas esses homens
decidiram descobri-la mais cedo do que isso. Se eles receberam ou não isso, não lhes fizeram bem. Desde então, ainda os homens tentam dar a verdade em uma cápsula. Os homens até tentaram dar a verdade em um livro, mas isso não funciona. Simplesmente não é possível. O homem natural, a mente do homem, a mente com a qual ou na qual ele nasce, não pode aceitar a verdade. Portanto, deve haver um período entre o momento em que seu interesse pela verdade é despertado para o momento em que sua consciência está preparada para aceitá-la. Em outras palavras, aquele ponto de discernimento espiritual. Paulo deixa tudo isso claro em seus ensinamentos e todos nós devemos saber disso, que mesmo que a sentença final nos fosse dada, não faria sentido. E assim foi com a mensagem de Natal. Por muitos anos, nós recebemos uma mensagem de Natal. Se você ler cada uma dessas mensagens preservadas em nossos livros, cartas, que são publicados a cada ano, você descobrirá que, embora os princípios não variem sempre, há sempre uma mensagem para que uma ideia diferente seja trazida à luz. Se você fosse ler cada uma dessas mensagens de Natal, você descobriria que talvez, no final da leitura, você teria uma compreensão mais completa da natureza do Natal do que apenas lendo uma de cada vez. Em outras palavras, uma pequena coisa ou outra voltaria de cada uma dessas mensagens passadas e formaria uma compreensão maior. Mas, na verdade, o que você descobriria é isso, que sua própria consciência havia se desenvolvido ao longo dos anos para que aquilo que você leu somente com a mente antes, agora você estava começando a discernir através da faculdade da alma, através do poder do discernimento espiritual. E assim, você estaria chegando cada vez mais perto do ponto da realização. Agora, para deixar isso completamente claro para você, eu gostaria de... use isso para uma ilustração. Em nossas vidas metafísicas, e não faz diferença qual poderia ou pode ser o seu fundo metafísico, você se lembrará que ouviu várias vezes dizer que o erro não é poder, ou o mal não é poder, ou a doença não é poder. Às vezes até o pecado não é poder. E é claro que todo mundo gostaria de acreditar nisso. É uma filosofia muito satisfatória. Não conheço nada que poderia ser melhor do que acreditar ou ser capaz de acreditar que a doença não é poder, que o pecado não é poder, ou que a falta e limitação ou pobreza não é poder. Mas nos deparamos com um mundo em que não apenas o mal é poder, mas parece ser muito mais poderoso do que o bem. Em primeiro lugar, nunca deveria ter havido um ensinamento metafísico colocando um limite e, como essência, afirmando que o mal não é poder, porque nunca houve um tempo em que isso fosse verdade. Não existiu nenhum dos místicos religiosos que ensinaram tal coisa. O que Cristo Jesus ensinou e mostrou foi que na presença da consciência espiritual, a consciência da quarta dimensão, os males deste mundo não teriam poder. Ele não apenas ensinou, ele demonstrou com seu poder de cura. Poder de cura do pecado, cura da doença, cura da falta. Ele demonstrou. Ele provou conclusivamente que onde quer que ele andasse, demonstrava e provava que não havia poder no mal humano. Igualmente provou que, em algum grau, onde quer que seus discípulos caminhassem, o mal tinha menos poder. Não com a mesma extensão de anulação quando estava na sua presença, porque, como ele mesmo havia dito, os discípulos ainda não haviam atingido uma plenitude suficiente de consciência espiritual ou consciência quadridimensional. Portanto,
O que a metafísica tem realmente dito ou está querendo dizer é que na presença de uma consciência espiritual natural ou cultivada, o mal perderia seu poder e o poder espiritual do bem seria revelado. Agora, isso também foi provado no século passado, que onde quer que haja um indivíduo que também tenha se desenvolvido naturalmente ou tenha vindo a este mundo com uma consciência espiritual ou quadridimensional e que através dos estudos, aplicação, devoção, essa consciência tenha se desenvolvido e o mal perderia sua realidade e seu poder. Quando você ouvir, como você ouvirá, sobre o aumento das igrejas que estão encorajando estudos e a prática da cura espiritual. Quando você aprender, como você logo aprenderá, que em alguns lugares do mundo, médicos muito importantes também estão investigando oficialmente esse estudo, o que você terá que ter em mente em primeiro lugar é isto. A única contribuição que você poderá dar é a medida do seu conhecimento. Não há nada de natureza miraculosa sobre a cura espiritual. Não há nenhum milagre envolvido. Nem é trazer Deus para a situação a fim de que Ele faça o que o médico não conseguiu realizar ou o que o ministro da igreja não conseguiu fazer. Acredito que isso tem sido um impedimento para a compreensão geral da cura espiritual, em que muitas pessoas acreditaram que Deus estava fazendo por elas o que antes esperavam que seu ministro ou seu médico fizessem. Isso realmente reteve a compreensão de todos os assuntos. Agora, o Natal está envolvido em todo este assunto, porque ele representa o nascimento. No mundo religioso, o erro foi identificar o Natal como o nascimento de um homem. E, na verdade, o nascimento de um homem não tem nada a ver com isso e nada a ver com o Natal. O Natal tem a ver com o nascimento do Cristo. O nascimento ou reconhecimento seria ficar consciente da consciência transcendental que antes do nascimento não é apenas desconhecida, mas não pode ser experimentada. Por exemplo, quando Moisés era pastor, apesar de ter sido altamente educado no Egito, estava no auge da sua experiência educacional. Ele não foi educado só em todas as culturas e ciências de sabedorias, mas também no oculto. Mas com tudo isso, ele ainda permaneceu pastor. Uma transformação ocorreu em Moisés num dia de Natal, num dia em que nasceu na consciência de Moisés a realização da verdade, dessa transcendental consciência espiritual, aquilo que está acima de conhecer ou ser conhecido, aquilo que está acima da mente, o que realmente só ocorre em um período de desconhecimento, um período de silêncio, quando a mente está quieta, bem como as faculdades de raciocínio e de pensamento, tornando-se possível receber a consciência infinita. Lembre-se de que nascemos apenas com o conhecimento de nossa própria mentalidade humana limitada. Nós não temos consciência dos nossos primeiros dias, exceto os poucos que já são abençoados por vir a este mundo misticamente. Mas de outra forma geral, nós não temos conhecimento de algo além de nossa própria mente. Não temos conhecimento de que há algo além da nossa própria educação, além de qualquer sabedoria que aprendamos entre o berço e a sepultura. Mas para Moisés, nesse instante de alta consciência e de meditação, surgiu essa alteridade. Na literatura mística, às vezes é chamada presença ou a presença. No mundo oriental é chamado a mente de Buda, ou Budi, ou Satori, um momento de iluminação. Seja qual for o nome que você dê, o que realmente acontece é que um ser humano comum, sem nenhum outro conhecimento além de sua própria mentalidade humana,
num instante se torna consciente de algo maior que ele próprio, algo maior que sua mente, algo maior que seu conhecimento. De fato, a partir de agora, a partir deste momento de Natal, o momento do nascimento divino, conhecimento e sabedoria derramar-se-ão no indivíduo muito mais do que qualquer um jamais obteve através da leitura de livros. Agora, o Mestre, ao ensinar isso, revelou que antes de Abraão eu sou. Portanto, isso que eu sou, esse eu transcendental, essa consciência divina, existia antes do nascimento de Jesus. Na verdade, existia antes de Abraão, e Abraão, você sabe a razão pela qual ele usou o nome Abraão. Porque foi Abraão considerado o pai da raça hebraica, a origem da raça hebraica, o início da raça hebraica. E, portanto, antes que a raça hebraica começasse, essa consciência divina já existia e existia para se manifestar como a experiência de Abraão, Moisés e agora Jesus. Mas, antes de Jesus, já existia. Portanto, a parte importante do Natal não é que Jesus nasceu, mas que Cristo foi revelado. E esta é a parte importante do Natal. Agora, isso não significa que não devamos celebrar o nascimento de um homem. Embora isso não diminua de maneira alguma nosso amor do homem, ou o respeito pelo homem, ou a devoção àquele homem, Jesus. Mas, para que entendamos porque temos esse sentimento de veneração, de amor por Jesus Cristo. Porque ele foi um dos poucos que teve a coragem de revelar para o mundo que não era o segredo sobre um homem santo, mas sim o segredo de uma consciência santa que estava disponível para toda a humanidade. Todos os que se abriram para o Cristo, aquele que foi antes de Abraão. Enquanto você lê esta história, enquanto ouve essa história, ano após ano, eventualmente ela fica sob sua pele. Ela vai além de sua mente e alcança aquela área sua que pode ser despertada. Toda criança que nasce tem uma área de sua consciência que está adormecida e no que diz respeito à humanidade, a maioria dos homens e mulheres passam por toda a sua vida sem que essa área da consciência seja despertada. São poucos, na história da literatura do mundo, que já tiveram a experiência do despertar, desta parte adormecida da consciência. Bem, durante séculos acreditava-se que isso só poderia acontecer com poucas pessoas. Ah, sim. No Egito, até 2000 anos depois de Cristo, era sabido que aqueles que tinham uma inclinação espiritual poderiam encontrar um professor espiritual e serem despertados. Depois disso, no mundo ocidental, este ensinamento foi omitido de todos e, portanto, o único registro que temos de qualquer um que tenha sido despertado são aqueles que chegaram através de alguma experiência interna própria, sem poder explicá-lo, sem explicação. Uma dessas ilustrações que você conhece é a experiência de Jacob Boehme, o sapateiro alemão, que por alguma razão desconhecida, enquanto lidava em sua loja, olhou para cima e viu o sol brilhando sobre uma rocha. Algo aconteceu dentro de si mesmo, e de repente aquele raio de sol despertou essa consciência interior e o discernimento espiritual. Ele viu a realidade e, claro, se tornou o pai do misticismo dos séculos intermediários. Ele tinha muitos estudantes, alguns que foram despertos através dele ou através de seus ensinamentos. No Oriente, em particular na Índia e no Japão, os ensinamentos nunca se extinguiram. Você poderia encontrar um indivíduo espiritualmente iluminado, alguém que o centro da alma fosse desperto.
e ele poderia despertar estudantes. E assim tivemos estudantes espirituais no Oriente através das eras. Você poderia se perguntar: por que todos os alunos que não despertaram por si procuraram um mestre? Por que alguns apenas despertaram? Bem, agora é a mesma experiência de vocês. Então a resposta está na palavra dedicação. Muitos gostariam de serem despertos, muitos gostariam de serem espiritualmente iluminados. Se isso fosse possível ser feito apenas nos tempos livres e com algumas mudanças externas. Apenas se não fosse levar muito tempo ou muito dinheiro. Mas você deixa entrar o elemento tempo e dinheiro, e assim logo encontrará antagonismo no despertar espiritual. Qual seria o desempenho do elemento tempo? Bem, o tempo desempenha esse elemento. Se isso fosse apenas uma verdade intelectual que poderia ser transmitida, então seria necessário possuir apenas uma Bíblia. Poderia ser um testamento hebreu ou cristão, uma escritura oriental, e assim seria feito, porque há verdade suficiente em qualquer um destes para fazer isso. Ou em alguns bons escritores metafísicos e místicos deste século passado, ou em qualquer outro escritor que tenha veracidade suficiente para fazer isso. Mas não é bem a verdade que o fará. É conhecer e saber a verdade. Isso não significa lê-la, declará-la, afirmá-la. Significa realmente conhecê-la. Isto é, alcançar a consciência real disso leva tempo. Podemos ler livros e, como eu digo aos alunos com tanta frequência nas aulas de instruções, se você pensa por um momento que a verdade está nos meus livros, você vai procurar em vão. Porque você pode lê-los durante todo o tempo e não encontrá-la. A verdade está dentro de sua consciência. A leitura desses livros, o estudo deles, a prática de princípios, conduzirão você a essa verdade, dentro de você mesmo, e se desenvolverão. No final, provocará o nascimento de Cristo. Os livros não farão nada por si próprios. A sua dedicação é que fará. Onde o dinheiro entra nisso? Livros custam dinheiro e professores devem sobreviver. Centros de estudos devem ser abastecidos ou pagos. Não é que o dinheiro comprará a verdade para alguém. Mas não adianta alguém acreditar que pode fazer um cheque de 1.000 ou 10.000 dólares e recebê-lo. Não. Não é o dinheiro nesse sentido. Você não pode comprá-la com dinheiro, mas há uma certa quantia de dinheiro envolvida neste percurso. Tenha certeza disso. No momento em que estudantes espirituais acreditam que a verdade está no livro, no ensinamento, numa igreja ou num professor, eles estarão tornando isso externo, tão externo quanto se colocasse sua segurança em sua propriedade, na sua casa, em seu emprego. Verdade e sabedoria espirituais não estão no livro. Vós procurareis as Escrituras, pensando que acharás a verdade nelas. Não. As Escrituras revelam onde a verdade deve ser encontrada, dentro de você. E os livros de misticismo e de sabedoria espiritual não podem lhe dar a verdade. Eles só podem revelar onde a verdade deve ser encontrada. Eles podem revelar onde a saúde pode ser encontrada, onde a proteção deve ser encontrada, onde a segurança deve ser encontrada. E então, o estudante individual deve localizá-la lá, deve experimentá-la lá, interiormente. Assim, como Moisés, Isaías, Jesus, realmente você terá a experiência do nascimento de Cristo.
O nascimento, o despertar dessa consciência transcendental que lhe revela: não tenha medo, eu estou com você. Então, de repente, você percebe o que Moisés quis dizer: eu sou o que eu sou. O que Isaías quis dizer: eu. E isso foi o que Jesus revelou: eu sou o pão, o alimento, o vinho e a água. O homem não viverá só de pão, pois eu sou a substância comida. Eu, esse Espírito de Deus antes de Abraão. O eu que existia antes de Abraão. Não Jesus, que nasceu 2000 anos antes de Cristo, mas eu, que eu sou antes de Abraão. O eu sou, a substância da sua vida, a lei da saúde, da harmonia, da pureza. Há muito tempo atrás, o psiquiatra Jung descobriu que o tema central da cura era Deus. Agora, nós aprendemos na Universidade de Viena, onde a psiquiatria freudiana é ensinada, que também aceitaram Deus como sendo o tema central da cura. Claro que isso é verdade, mas como Jung revelou? Porque ele não estava falando do Deus das igrejas, nem da religião das igrejas, mas de Deus e da religião dos reveladores originais. Assim, você deve entender hoje, como um novato neste caminho, que o Deus que você está se voltando não é o Deus das igrejas. A religião para a qual você está se voltando não é a religião das igrejas, como a religião é hoje, porque elas estão até mesmo permitindo que seus bispos escrevam livros, reconhecendo que esse Deus não é Deus. Você deve aprender a natureza de Deus e da oração, mesmo que intelectualmente a princípio e permaneça com ela, viva com ela, pratique ela, até que você também tenha uma manhã de Natal, uma manhã de renascimento espiritual, um alvorecer em sua consciência da natureza de Cristo. Porque quando Cristo nasce em você, o mal começa a perder a sua realidade. Não espere que tudo desapareça como um furar numa bolha, porque não é assim. Não é assim na nossa experiência individual e não é assim na história de nossos alunos ou de nossos pacientes. É um permanecer com essa experiência de Natal, fazendo todos os dias do ano um dia de Natal. Um dia de novo renascimento, nova dedicação, deixando este Espírito do Cristo que amanhecerá em um dia específico. Deixe-o expandir, deixe-o tornar cada vez mais poderoso, até que finalmente ele assuma. Esse foi o dia em que Paulo disse: vivo, mas não eu. Cristo vive em minha vida. Em outras palavras, novamente, não era o homem Jesus. O homem que Jesus era foi crucificado. Foi o Cristo que assumiu a vida de Paulo e viveu sua vida e foi antes dele para endireitar os lugares tortos. Falou através de seus lábios, financiou as igrejas quando elas não podiam se financiar. É assim com o primeiro despertar espiritual. Você perceberá que o erro vai diminuindo em sua experiência devagar. Às vezes há uma cura de uma natureza ou outra que parece ser um milagre, e para nosso sentido é. Mas não se deixe enganar por isso, acreditando que de repente você terá o milagre da vida, a chave da vida, e que toda a sua experiência será dessa natureza, porque não é assim. Mesmo enquanto Paulo estava ensinando e pregando o Cristo, ele teve que eliminar algumas lambidas ruins da sua mente humana. Até o Mestre Cristo Jesus, que contribuiu tanto para o nosso conhecimento dessa consciência transcendental, até ele teve que pagar o preço da crucificação. Portanto, não acredite que isso realmente significa que, com o nascimento de sua primeira experiência em Cristo, seu primeiro Natal, que você viverá o resto de seus dias sem problemas.
porque não funciona dessa maneira. Pode haver alguns períodos de doença ou de falta, até que você esteja profundamente enraizado e descubra que esse Cristo assumiu completamente a sua experiência. Então, é claro, haverá a experiência para você de curar outros que chegarão até você e também para ensinar. Então, você descobrirá que indiretamente estará sofrendo pelas suas vidas e seus problemas, e será uma experiência tão ruim para eles quanto para você, como se você mesmo estivesse passando por estes problemas, pelos mesmos problemas deles. E às vezes até pior. Muitas vezes você terá a sensação: eu prefiro ficar com esse problema dele e sofrer por ele, do que vê-lo sofrendo. Mas você não conseguirá, porque a vida é uma experiência individual, é uma experiência de cada um. O nascimento do Cristo, então, é o seu e o meu dia de Natal. É esse o momento particular em que haverá algo na natureza de um despertar ou na natureza de uma consciência na qual nós perceberemos que algo agora está funcionando, do qual nós até então não tínhamos consciência. Pode ser apenas vislumbres fugazes, poderá acontecer em algumas experiências individuais, mas para todos nós a experiência é a mesma. Paulo teve que esperar 9 anos pela realização do Cristo nele, antes que pudesse sair para o ministério. Eu fui jogado no ministério de cura 2 anos depois da minha primeira experiência, mas não recebi o ministério de ensino por mais de 16 anos. É um desenvolvimento muito lento, amadurecimento muito lento, e a razão é, provavelmente, a compreensão do significado da palavra maturidade. Maturidade é a capacidade de pensar objetivamente, não através da mente condicionada. Uma pessoa pode ter 40, 50, 60 ou 70 anos de idade e ser imatura. Uma pessoa pode ter PhD em vários idiomas e ser imatura, porque a maturidade não tem nada a ver com a idade ou a educação. A maturidade tem a ver apenas com a capacidade de pensar objetivamente, de ver o entendimento, de se livrar do condicionamento que nos foi dado através do nascimento, raça, educação, etc. Quando a escola freudiana pôde abandonar seu ateísmo e dizer Deus é o tema central da cura, eles alcançaram a maturidade, porque se livraram da mente condicionada e agora podem pensar no estado de consciência não condicionado. Toda vez que uma pessoa criada numa religião ortodoxa e joga fora a restrição de uma crença num Deus personalizado e percebe que Deus nunca foi um hebreu, nem um cristão, nem um budista e que Deus é espírito, ele atingiu a maturidade. Aqueles, independentemente de sua educação ou idade, que ainda precisam personalizar Deus, são imaturos. Agora, essa maturidade não nos é dada, exceto por uma graça interior. Há algo dentro de nós que nos prepara para a maturidade. Quando a maturidade vem, traz consigo espiritualmente uma maturidade espiritual e um alvorecer dessa alteridade. Esse algo de que não havíamos estado previamente conscientes, esse algo de que não havíamos estado previamente conscientes, esse algo que realmente nos precede para endireitar os lugares tortos, preparar mansões para nós, onde até então eram choupanas ou guetos. Você deve saber disso como novatos no caminho espiritual, no caminho místico. Você deve saber que a liberdade que o hebraico deve conhecer em um mundo cristão, que a liberdade que o negro e o africano devem conhecer
em um mundo branco. A liberdade que um oriental deve conhecer no mundo caucasiano. Essa liberdade não será alcançada pelos exércitos de ninguém. Essa liberdade não será alcançada pelas marchas. Essa liberdade será alcançada primeiro, através da educação, da cultura e do desenvolvimento espiritual. Estes são os 3 passos necessários para a obtenção da liberdade individual e coletiva. A única solução será se nós, como novatos no caminho místico, pudermos receber o Cristo e soltar o Cristo, para que o mal perca o seu poder. O mal na consciência humana, o erro na consciência humana, perde seu poder na presença do Cristo daqueles que no caminho espiritual podem soltar. Agora está dentro do seu poder aceitar essa verdade que existe na consciência de cada indivíduo que já nasceu. O Cristo, o Filho de Deus, o Espírito de Deus, sobre o qual estivemos falando aqui durante todo este período. Essa presença existe na consciência de cada indivíduo na face do globo, e os iluminados espiritualmente podem despertá-los naqueles ainda não iluminados pelo reconhecimento deles. Agora, este é o modus operandi. Supondo que nós usamos isso como uma ilustração, vocês são meus alunos e eu sou seu professor. Qual é o meu método de despertá-los para a consciência espiritual? E a resposta é essa. Primeiro, eu medito. Eu medito para chegar à compreensão de que dentro de mim, mais perto de mim do que o meu respirar, dentro de mim está este reino de Deus, o Cristo, o Espírito de Deus, o Filho de Deus. A presença e o poder de Deus estão dentro de mim, já que eu e meu Pai somos um. Se isso é verdade, para mim, eu teria que ser um egoísta terrível para não perceber que isso é por um decreto divino. Em outras palavras, é o decreto de Deus que este Filho de Deus seja estabelecido em mim. Portanto, devo perceber que Deus não pode ter filhos especiais. Logo, essa mesma presença está dentro de você também. Deus no meio de você é poderoso. O Espírito de Deus dentro de você e de mim é poderoso. E assim, como eu medito nisso e percebo que em cada um de vocês, em todos vocês, Cristo está entronado, o mesmo Espírito de Deus, que é o seu pão, a fonte de toda sabedoria, porque Deus é a mente de vocês, a fonte de toda sabedoria, e você não pode amar a si mesmo. O amor é de Deus. Portanto, o amor em seu coração é realmente o amor de Deus entronado lá. Então, a sabedoria de Deus está entronada em sua mente e o amor de Deus está entronado em seu coração. O Espírito de Deus está entronado em você, mais perto do que seu respirar. Com esse reconhecimento, eu apenas fico quieto, sem mais pensamento, sem mais palavra. Eu deixo a paz de Deus descer sobre mim. Eu deixo o seu Espírito testificar com o meu Espírito que isso é verdade. Permaneço enquanto eu puder em quietude interior, silêncio interior, sem pensamentos, sem palavras, que o Espírito de Deus possa testemunhar com o meu espírito e o seu. E mais cedo ou mais tarde, que aconteça pela primeira vez ou pela 100ª vez, eu sinto um clique de resposta dentro de mim. Uma resposta, um peso caindo dos meus ombros, uma paz interior, e então eu sei que seu espírito se conectou comigo. Agora, ele não pode se conectar em cada um de vocês em todas as ocasiões, mas tenho certeza de que 1, 2 ou 3 de vocês terão respondido e sentido essa presença tocá-los. E assim é que, com o tempo, a presença, ela mesma,
alcançará cada um de vocês até certo ponto. Então, você mesmo, daí para frente, deverá trazer a plenitude. Agora, cada vez que você medita, todos os dias da semana para este propósito, alguém no mundo está sendo despertado. E pode ser um presidente, um senador, pode ser um congressista, pode ser um primeiro-ministro, pode ser alguém em algum lugar, um ministro de uma igreja, um padre, um rabino. Nós não sabemos e não nos importamos com isso. Não estamos aqui para receber crédito. Nós não estamos aqui para sermos elogiados. Estamos aqui por uma única razão. Nós sabemos que todos que recebem alguma medida de iluminação espiritual podem despertar em alguma medida aqueles que ainda dormem. E, portanto, essa é a nossa função e essa é a nossa contribuição para a paz da nação e para a paz do mundo. Realize dentro de si mesmo, Cristo, o dia de Natal, o seu dia de Natal. Deixe que cada dia seja um dia de Natal, de realização. Então solte este Cristo no mundo e permita que Ele, Cristo, toque todos aqueles que estão preparados para o despertar. Obrigado. Que todos tenham uma temporada de Natal maravilhosa. Joel Goldsmith.